Bom dia a todos. Mais uma aula de história, né, do terceiro bimestre, unidade 2, ideologias e movimentos políticos na Europa do século XIX. Na aula passada, eu falei dos conflitos, né, que aconteceram no século XIX até os Estados Unidos se tornar essa grande potência que ele é hoje. Falei do conflito norte e sul. Falei né, que o norte era contra a escravidão, mas o sul ainda queria o trabalho escravo, que Lincoln ele foi assassinado por ter ideias diferentes e divergentes dos partidos políticos da época. Nessa aula de hoje, o nosso cenário muda. Nós saímos do continente americano e vamos para o continente europeu, tá? E vamos falar do pensamento lá do continente europeu também no século XIX. Então vamos acompanhar aqui, ó. Nós temos uma imagem fazendo história, né? A imagem, ela vai falar das ideologias do período, que tiveram impactos dos movimentos políticos que ocorreram em várias partes do mundo no século XIX. No século XIX, aqui nesse cenário europeu, tiveram várias ideias, vários pensadores. Lembra que nós estudamos os filósofos e as ideias deles vão entrar agora no século XIX. E veja só, nós iniciamos com a primeira ideia, o primeiro pensamento é o liberalismo, que era uma ideologia, tá, que prevaleceu por maior parte do tempo da burguesia industrial europeia, influenciado pelas obras de Adam Smith, e eles eram contra, tá, os monarcas, os reis. Eles não queriam que eles tivessem intervenção na economia. Por quê? Cada monarca, cada rei, eles tinham uma visão própria, até egoísta, como nós já vimos em filmes, em histórias que vocês já devem ter ouvido falar. Muitas pessoas no período, tá, que seguiam o liberalismo, e eram várias, tá, gente? Era uma ideia muito forte na Europa, que seguia o liberalismo, elas queriam o quê? Uma constituição, uma carta magna, uma carta superior que limitasse o poder dos governantes e assegurasse o direito político de cada indivíduo e o direito civil. Ou seja, eles queriam ser vistos como pessoa dentro da sociedade. Qualquer pessoa seria uma pessoa na sociedade e não por status apenas. Juntamente com a liberdade de mercado, esse estilo de pensamento estava ligado ao sistema capitalista. Por quê? Porque por mais que eles vissem o lucro, não tinha como ter lucro se não tivesse trabalhadores. Então era isso que o liberalismo defendia. O nacionalismo, ele já tinha uma outra visão, tá? Ele não foge muito das ideias liberalistas, mas já é um outro momento da história. Por quê? Ele ficou forte entre a população porque eles queriam defender a origem da cultura. Que cada povo tinha uma cultura, cada povo tinha um costume, cada povo tinha uma tradição. E que eles não deviam estar sob domínio de estrangeiros, de outros governos. E sim tinha que estar naquele contexto histórico. A nação toma conta da nação. E não vinha uma outra pessoa de fora para determinar o que era bom ou o que era ruim para o seu país. E chegamos então ao socialismo. O que seria o socialismo? Tá? O socialismo, quando a gente fala da palavra socialismo, a gente já vem com aquela finalidade assim, tem uma pessoa específica para falar dela. E no caso aqui, Karl Marx e Engels, que é o que nós vamos falar na nossa aula. Por que nós vamos falar deles dois? E a aula vai falar bastante sobre eles. Porque foram pensadores da época que tiveram pensamentos que chegou a expandir conflitos muito à frente do que nós imaginamos, tá? As ideias socialistas, elas passaram lá pelo século XIX, como nós estamos estudando agora, 20, e até o século 21, o pensamento do socialismo ainda é vivo. Pode não ser aceito, mas ainda é vivo na mente de alguns chefes de estados.
E vamos ver o que é que define o socialismo. Seu objetivo é a distribuição igualitária de riquezas e propriedades, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Todos seríamos iguais em todos os sentidos. Inicialmente, tá? Parece ser algo bem legal. Por quê? É uma corrente associada ao trabalhador urbano. A questão rural ganhou relevância posteriormente. Defende a igualdade social sem distinção de classes, tá? Então, assim, não existe uma classe social que nem hoje, por exemplo, que nós temos, ricos, pobres e miseráveis. Não, todo mundo estaria no mesmo nível, no mesmo patamar. Então, o socialismo, ele tem essa ideia de todos no mesmo nível. E com o passar do tempo vai surgindo movimentos, tá? Vários movimentos. Então, tem a Santa Aliança, que são a aliança entre os regimes religiosos com os reis, para conseguir benefícios políticos, econômicos e sociais no período, para ganhar força, para poder contra todas essas ideias do período. Tá? E aí vai passando, cada um, né, tem uma definição diferente. Lá, essa revolta, ela foi diferente para cada país da Europa. Não foi igual para todos, tá? Por exemplo, na Grécia. A Grécia, ela estava sofrendo com o domínio do Império Otomano, lá no século XV, quando os árabes invadiram Constantinopla. E esse sentimento nacionalista era o que eles tinham no período. Eles não queriam mais ter o seu país dominado por uma outra nação. Ainda continuando, a Rússia, tá? Ela passou por vários confrontos militares entre a realeza e membros do exército. Aí ela fala da morte de Alexandre I, que ele não deixou o herdeiro, mas que eles tinham também um pensamento nacionalista, de que tinha que estar um russo no poder e não outra pessoa. Portugal, tá? Ela teve após a Revolução Liberal de 1820, ela disputa pela sucessão de um trono, tá? Então, olha só, cada um pegou o movimento e colocou no pensamento que ele queria. A Espanha, com a queda de Napoleão Bonaparte, né, ela estabelece o absolutismo no país e percebe que está se prejudicando e inicia uma revolta na cidade de Cádiz. O movimento conquistou vários adeptos, mas enfrentou resistência de tropas absolutistas da Áustria, Prússia e Rússia. Mesmo assim, os ideais tiveram reflexos em diversos setores da sociedade espanhola. Quais ideais? Nacionalista. Todos eles pegaram a ideia de nacionalismo e colocaram dentro da sua realidade e mudaram o cenário, mas a ideia era a mesma. O reino de Nápoles, na atual Itália, qual era o pensamento? O governador governava de forma autoritária, seu absolutismo deixou diversos grupos indignados, dentre eles destacavam carbonários, que fizeram uma união com tropas militares descontentes e organizaram revoltas, tá? Rebeldes atingiram outras regiões da Península Itálica e o movimento foi surpreendido por tropas austríacas no decorrer da década de 1820, novamente com um movimento nacionalista. Cada um, só para deixar bem claro, cada um com um pensamento nacionalista dentro do seu país desconfigurou o movimento e configurou de acordo com a sua realidade, tá? Porque cada um viveu de forma diferente. Gente, essa aula tem uma continuação, eu volto já já, tá? Com a continuação da aula. Não saia daí.